Nesse vídeo, eu quero demonstrar como eu posso girar uma imagem utilizando o Crop Tool aqui no Photoshop. Ok, mais algumas coisas que eu posso fazer com essa ferramenta e uma delas é a seguinte. Clico de novo no Crop Tool para ver a imagem, o seu shield e tudo que lhe diz respeito e a conversa é a seguinte. Se eu afasto o mouse para fora da região que vai ser cropada, automaticamente meu cursor adquire essa cara engraçada, parecendo uma curvinha. O que ela quer dizer com isso é o seguinte: se eu clico e arrasto esse cara, eu consigo mover a minha imagem girando ela. Caso eu queira girar essa imagem em intervalos de 15 graus, eu mantenho Shift clicado, uh, e aí eu consigo fazer coisas engraçadas, como por exemplo isso que eu acabei de fazer. Em todos esses movimentos que eu fiz, levando em conta a rotação da imagem, eu me mantenho com o ponto de orientação aqui no centro. Eu posso inserir esse ponto de orientação em qualquer outro lugar dessa imagem, mas para fazer isso eu preciso transformar uma preferência. Eu vou sair do crop, vim aqui em Edit, Preferences, Generals, e quando eu fizer isso eu escolho esse cara aqui, o Tools. Seto essa opção, Show Reference Point when using Transform, e clico OK. Clico mais uma vez sobre o crop e quando eu faço isso, esse cara aqui aparece. Se eu mudar esse cara de posição, e eu posso mudar esse cara de posição clicando e arrastando sobre esse ícone aqui, ou então alt-clicando em qualquer região da imagem, quando eu faço isso, o ponto de referência para que eu possa girar essa imagem passa a ser esse sujeito aqui. E aí eu rotaciono essa imagem levando em conta esse ponto aqui. Eu não estou feliz com nada disso, então mais uma vez eu vou voltar ao ponto inicial do crop, porque eu quero mostrar uma outra coisa que pode ser uma aplicação muito mais interessante dessa capacidade de girar uma imagem. Eu vou sair do Crop Tool aqui nessa imagem e vou dar uma olhada numa outra imagem, que é essa daqui. Ok, esse é um horizonte bacana, uma foto até legal, só que ela tem um problema. Esse é um horizonte torto. E não é bom que os horizontes estejam tortos, os horizontes, em grande parte do tempo, devem ser retos. Eu posso corrigir esse cara clicando e arrastando aqui do lado de fora da imagem, e aí eu vou dando uma olhadinha para ver o momento em que tudo fica mais ou menos bem. Quando eu achar que as coisas estão legais, eu solto esse cara. É importante usar essa possibilidade com uma certa moderação, porque quando se gira uma imagem, a transformação que se faz é obrigatoriamente destrutiva, ou seja, a gente reescreve os pixels dentro dessa imagem. Felizmente, essa não é a única maneira pela qual a gente pode tornar as coisas retas aqui no Photoshop. Eu vou clicar nesse cara aqui para retornar ao ponto morto do Photoshop. E a conversa é a seguinte: para que a gente possa tornar esse horizonte reto, o Photoshop tem essa ferramenta aqui que se chama Straighten. Quando eu clico num ponto e arrasto a região sobre a qual eu indico ao programa vai ser automaticamente corrigida quando eu soltar esse cara. Eu vou voltar aqui para o ponto morto mais uma vez para mostrar uma outra coisa. Caso eu queira acelerar o processo, em vez de vir aqui, clicar, manter esse cara ligado, clicar e arrastar, eu posso fazer algo que torna as coisas mais interessantes, que é Ctrl, clicar nesse cara e depois arrastar mantendo o Ctrl pressionado. O interessante é que o Photoshop conta para gente qual é a angulação
com a qual esse cara está torto, é quase 1 grau, isso é bastante coisa. Quando eu soltar esse cara, automaticamente o programa faz a sua mágica e transforma uma coisa que era torta em algo reto. Eu ainda não estou, de uma certa maneira, satisfeito com esse negócio, porque existem outras maneiras pelas quais a gente pode desempenar as coisas no Photoshop. Uma outra solução, para além do crop e dessa opção aqui do straighten, é a seguinte: eu vou sair do crop e vou acionar uma outra ferramenta que mora dentro desse cara aqui, que é o Eyedropper Tool. Dentro do Eyedropper tem esse cara que é o Ruler Tool. Quando eu clico nesse cara, eu entro nessa função de régua, e quando eu faço isso, eu posso também utilizar essa ferramenta para endireitar a minha imagem. Se eu clicar numa região qualquer e arrastar, eu consigo saber algumas coisas. Eu consigo saber, entre algumas informações que me interessam, o ângulo com o qual esse negócio está embicado. E o que é mais interessante dentro dessa ferramenta é que, caso por alguma razão eu tenha clicado errado, enfim, por exemplo, caso eu venha aqui, limpe esse cara para poder fazer de novo, e num ato de insanidade eu clique, por exemplo, aqui, enfim, que não é absolutamente uma coisa que corresponde a esse horizonte, eu posso voltar nesse sujeito, clicar nele mais uma vez e colocar ele no ponto em que eu acho que me parece o lugar mais adequado. Ou seja, eu tenho uma funcionalidade que eu não tenho com o Straighten dentro do Crop Tool, que é corrigir qualquer bobagem que porventura eu tenha feito. Quando eu faço isso, eu posso, enfim, depois do ponto em que eu tiver razoavelmente satisfeito, clicar nesse cara aqui e, mais uma vez, o programa realiza a sua mágica e coloca esse cara aqui na posição que me parece, de uma certa maneira, mais razoável. Ok, tem uma última maneira pela qual eu posso fazer isso, enfim, Ctrl Z para desfazer aquilo que eu acabei de fazer. E a moral da história é mais ou menos a seguinte: tem uma última forma pela qual eu posso desempenar esse sujeito. Clico mais uma vez, arrasto mais uma vez, corrijo algum erro eventual que porventura eu tenha feito, parece que eu fiz uma bobagem aqui, enfim, eu posso utilizar as benesses desse cara para colocar isso na posição certa. Parece que as coisas estão um pouco mais complicadas agora, depois de primeira, segunda e terceira vez fazendo a mesma coisa, mas a vida é assim. Tem uma última coisa que eu posso fazer, que é a seguinte: eu posso vir aqui em Image, Image Rotation e Arbitrary. Quando eu faço isso, eu sou catapultado para essa ferramenta, na qual o Photoshop automaticamente sabe a angulação que ele tem que corrigir. Eu posso dizer se eu quero que esse sujeito desempenhe essa imagem na direção do relógio ou contra a direção do relógio. A direção do relógio, nesse caso, parece ser a melhor alternativa para mim. Eu clico OK, e quando eu faço isso, esse cara entra na posição na qual eu gostaria que ele tivesse. Ok, eu tenho essa imagem de uma certa maneira razoavelmente desempenada. A questão é, quando eu faço isso, surge essa região de transparência nas bordas da imagem. Eu posso corrigir isso colocando essa imagem para dentro da região cropada. Enfim, eu posso corrigir de uma certa maneira em algum ponto específico, e quando eu clico em OK, agora eu tenho uma coisa que eu não tinha anteriormente: um horizonte retilíneo. Ok, essa é mais uma maneira através da qual eu posso usar o Crop Tool aqui no Photoshop.